Teve um paper que saiu no ano de 2000, uma época de ouro na neurociência, que o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel dele, que descobriu que as memórias são sintetizadas, depende de síntese proteica. O Ivan Esquerdo, falecido professor que era da URGS, depois foi para a PUC, descobriu, publicou um paper na Science mostrando que memória de curto prazo é diferente de longo prazo e a de curto prazo não se transforma em longo prazo, elas começam juntas, uma só não vai para frente, digamos assim. Estudo fantástico, 2 páginas. Fez com R$15, eu acho, o estudo, só botou uns inibidores. Cara, só uns inibidores ali, fez um desenho experimental bonito, publicou na Science, fechou como ideias boas, é importante. Teve um estudo que saiu sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não. Os caras publicaram com roedor, um paper na Journal of Neuroscience, um dos melhores jornais de neurociência do mundo, ou melhor, na área de neurociência do planeta. E eles queriam saber se exercício físico aumentava a neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, tá? Em camundongo. Depois saiu na Science em humanos, a gente pode falar. E eles submeteram os roedores a 3 tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. Como? Você bota uma... É tipo aquelas balanças de mola de açougue, aquelas balanças antigas, que você puxa e vê uma pressão. Isso. Não é você bota... aqui. Dinamômetro. Sim. Aí você bota o camundongo, é uma barrinha, o camundongo segura com as patinhas dele na barrinha e você puxa na cauda. E ele vai segurando, cara. Ele segura aquilo, porque ele não quer cair, né? E aí você faz várias sessões daquilo no ambiente controlado, que ele não tenha medo, perto do chão, na maravilha, tudo certinho, controlando o estresse ali dele. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra, né? Ele consegue ficar bem parrudinho, assim. Eles fizeram aeróbico na esteira, então você bota numa esteira normal, o camundongo andando ali com as laterais, e natação. Bota o bicho nadar. Natação é maldade. Mas olha só, cara, só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? E aí, foi um alvoroço, porque os blogs falaram natação não induz neurogênese, corrida e exercício sim. Faça corrida e exercício. O nascimento de novos neurônios. Novas células do cérebro. Você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem. Cara, e depois os autores mesmo publicaram, eles não escreveram, foi também, né? Poderiam ter ajudado nessa parte. Tiveram que publicar, falando, pessoal, a gente refez aqui e na verdade, olha só, a natação ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo. Tá. Ele fica estressado. Demais, Então corticosterona, no roedor é corticosterona, não cortisol, mas é a mesma coisa. O Aquaman explodia, é onde explodiu. O Aquaman então, né? Vai explodir. Então o que acontece? Era exercício, mas pro bichinho era estressante. Entendi. Então não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no Muse, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica, cara, o que você gosta de fazer? Exatamente. Vamos começar por onde você gosta. Para você ter engajamento, para você ter vida longa nesse esporte, não precisa fazer musculação ou que você vê as pessoas fazendo. Você gosta de tênis, tem várias modalidades de esportes para fazer. Então o estresse é importante, o que a gente sabe hoje que auxilia, voltando à sua pergunta lá, eu fiz todo esse rodeio para falar dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky, um neurocientista que foi um cara fudido, assim. Na área de estresse e hipocampo, ele é o cara que mais manja. Só que, cara, tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo, sabe? Tem que ser um estresse... Ele faz uma curva em U invertido, curva de sino. Se você não tem nada de estresse, é ruim para o seu sistema. Se você ter muito estresse, é ruim para o seu sistema. Você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele. Porque esse estresse ideal, que é bastante, mas essa pessoal, linha você vai né? subindo cada vez mais, né? Porque o que te estressa aqui, se você é acostumado a ele, daqui a pouco você não estressa mais a com ideia é ele. que você vai evoluindo, né? Você vai empurrando essa linha para cima. Exato. Essas são as leis de adaptação de Hanselli de 1960, né? Sim, um fisiologista estudou isso, né? Sobre estímulo de alarme, reação e adaptação, né? Agora, o que é muito interessante e que eu acho que a gente também pode ir passando por lá, porque assim, a gente está no final do ano, muita gente prestando vestibular, muita gente já prestou, algumas pessoas vão fazer segundas fases, outras pessoas já estão se preparando para o ano que vem, né? E o que muita gente me pergunta, as pessoas que vão fazer concurso, elas perguntam sobre estudo,
né? As pessoas que estão fazendo vestibular vão fazer, né? Elas perguntam sobre estudo e exercício. E o que todas elas procuram, né? Porque a gente vive numa época que a gente fica tentando hackear o sistema. Né? Tá, como que eu tiro melhor performance? Né? E uma das performances, né, mais importantes pra gente hoje, pelo menos na minha opinião, é a função intelectual. Né? É o que faz com que você... E controle emocional. Bem falado. Não é o mais inteligente Exato. que vai mais longe. Exato. É o inteligente que sabe se controlar. Aí você tem que falar com os caras. Cara, quem... É verdade. Uma das primeiras pessoas que estudou isso foi um cara que era coronel da Marinha Americana. Ele era o comandante dos SEALs, né? E ele falava essa mesma frase, né? Que o SEAL perfeito, o soldado perfeito, ele não era o mais forte, ele não era o mais rápido, ele não era necessariamente o mais resistente. Ele era o que tinha a cabeça mais forte. E ele conta uma história, né, no livro que eu li sobre isso, ele conta uma história falando de um sujeito que era do meio do Arkansas, que era tipo caipira, e que foi o cara que foi melhor em toda a prova dos SEALs. E eles fazem entrevistas com esse sujeito, porque qual é o grande problema deles? Eles tinham uma taxa de reprovação de 70%. Nossa. Né? Na prova intelectual ou na física? Não, no conjunto todo. Né? E, pô, a intenção não é reprovar. A intenção é dar um treinamento e ver os caras passarem o treinamento. Porque senão como é que você consegue ter soldado? Né? Como você precisa ter o soldado. Né? E o que ele falava? Ele tinha uma capacidade tremenda de colocar a mente dele em situações que fossem situações agradáveis. Agradáveis? Então, por exemplo, mesmo na pior situação. Que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal de manhã, eu falo, encontre conforto no desconforto. Então uma das coisas ele conta que ele tá de madrugada, chovendo no mar, passando frio e todos estão segurando o bote em cima da cabeça e ele tá, todo mundo pensando assim, quanto tempo falta ainda? Contando, né? 30 segundos, 1 minuto. Ele tá pensando que ele tá naquele lugar, no Arkansas, na casa dele, que tá sol, que não sei. Ou seja, ele tem um ambiente muito estressor fora, mas ele tem um ambiente muito agradável dentro.